Mateus capítulo 5, versículo 13, amém? Eu vou ler, depois os irmãos repetem bem forte. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Os irmãos? Eu não sei se incomoda aos irmãos, como incomoda a mim, a quantidade de escândalos que a cada dia aparece, né, nas redes sociais, na televisão. Ninguém assiste mais televisão, mas, né, aí nas plataformas de vídeo, a gente fica incomodado. Eu sei que os irmãos também ficam, assim como eu, incomodado com a quantidade de escândalos, muito mais, irmãos, do que acontecia há 10 anos atrás, né, irmãos? Nós temos escândalos, meus queridos, no nosso meio, que deixaria de cabelo arrepiado até Bruce Willis, né? E não tem mais nem cabelo. Não é verdade, irmão? Porque a situação está séria. Homens e mulheres, né? Que antes a gente tinha como pessoas, né? Que tinham uma conduta ilibada, uma intimidade com Deus, são alvos de escândalos, né? Tem cantores, eu não vou citar os nomes, né, mas tem cantores por aí que eu admirava e que a vida pessoal dele, que agora, irmãos, nós estamos na era, né, da exposição, né? Então, esses cantores, irmãos, nessa exposição toda, acabam mostrando sua vida pessoal e a sua vida pessoal não condiz com aquilo que ele canta, não é? Pior, irmãos, pastores que no púlpito, meu irmão, são tremendos oradores, outros, meus queridos, que cospe fogo, aquela coisa toda, sai correndo no púlpito, não é assim, meu irmão? Dá um sopro, né? Eu ia dizer uma brincadeira, mas não vou dizer, mas dá um sopro, o cabo cai, né? Aquela coisa toda, e a sua vida pessoal, meus queridos, destruída. Aí eu pergunto aos irmãos, o que é que está havendo, meu irmão? O que está havendo, não é? Quando eu recebi Jesus como meu Salvador no início dos anos 90, tinha escândalos, mas não era desse jeito. Quando surgia um, meu irmão, abalava, né? Eu vou dizer até o nome dele, porque todo mundo sabe a história dele. Quando, por exemplo, Napoleão Falcão, né, ele caiu, né, em pecado e foi alvo de uma disciplina. Foi aquela coisa, né? E ele ficou, ele é ainda, né, um homem de nome nacional, até internacional, ficou congregando ali no altiplano, tal, aquela coisa, no banco, ficou lá 7 anos ali, aí todo mundo, o homem caiu. Hoje em dia, meu irmão, é tão comum que a gente fica até medindo o nível, né? Esse foi pouquinho, meu irmão. Esse foi pouquinho, esse aí só caiu com 10 mulheres, o outro ali mandou assassinar, uma chacina, né? O negócio está feio, tá ou não está, irmãos? O que é que está vendo, meus queridos? Onde está o problema? Qual é a raiz do problema? O que é que está vendo que os crentes não sabem mais ser crentes cristãos, né? Crente até o diabo é, mas os crentes não sabem mais ser cristãos, não têm a mínima noção do que é o evangelho. Onde está o problema? E eu vou dizer para você agora onde está o problema. O sal perdeu o seu sabor. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Na leitura que nós lemos hoje, irmãos, diz que a única coisa para que presta o sal, né, quando ele perde o sabor, é para ser jogado da igreja, mas já foram expulsos pelas próprias pessoas do mundo que condenam a prática deles. Não é assim, meus queridos? Jesus fez um paralelo tremendo entre o sal e os seus seguidores. E muitos hoje não têm levado a sério esta palavra. Tem havido até piadas, né, com essa questão de sal da terra e luz do mundo. Eu já vi até piadas, meu irmão, as pessoas não estão levando a sério. Mas hoje, Deus, através da sua palavra, vai nos falar o que é que de fato é ser sal da terra. Porque é isso que Ele quer de mim e de você, que nós sejamos sal da terra, não sal insípido, uma areia que para nada mais serve, um pozinho que para nada serve, mas Ele quer que eu e você sejamos sal da terra, amém, queridos? Porque é tempo de decisão, não podemos mais estar em cima do muro, sendo
do mundo, né, durante a semana e de Jesus no final de semana, porque vem a igreja. Não, meu irmão, chegou o tempo de acabar com isso. Ou somos uma coisa ou somos outra, e que nós decidamos pelo caminho certo, que é ser servo de Deus. Amém, amados? Então hoje nós vamos aprender, meus queridos, o que é ser sal da terra. O primeiro ponto, meus amados, é justamente as características do sal, né? Qual é o caráter dos discípulos de Cristo? Primeiro lugar, irmãos, o sal, ele é distintivo. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? O sal, ele tem que ser diferente daquilo que ele salga, né, irmão? Porque se uma coisa é salgada, né, e você joga mais sal, acontece o quê? Fica intragável. Não é? Inclusive, se a carne já está salgada, né? Os irmãos sabem que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas se você jogar sal em cima da carne, o sal preserva, né? Mas se a carne já está salgada e você joga mais, deteriora a carne. Não é assim? É sal demais. Então, meus amados, o sal ele tem que ser diferente daquilo que ele salga. Portanto, irmãos, nós temos também que ser diferente de onde nós estamos salgando, porque o poder do sal está justamente na sua diferença. Se uma coisa é salgada, não precisa de sal. Os irmãos estão entendendo, irmão? Mas se uma coisa é insípida, precisa de nós. E este mundo, ele é insípido, meus queridos, e precisa de nós. Romanos capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele fala para nós, não nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Não é assim que diz a palavra, irmão? Não nos conformar. Você sabe o que é conformar? É justamente a ação da água, né? Que se ela for colocada num recipiente quadrado, ela fica quadrada. E se for colocada num recipiente cúbico, ela fica o quê? Cúbico. Então a água, meu irmão, ela se adapta, ela se acomoda ao seu ambiente. Mas aqui o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis, não sejam conformados, não tomem a forma do mundo. E quando a gente fala nisso, eu sei que muitas pessoas pensam logo em questão de roupa, corte de cabelo, aparência. Não, meu amado, muitas pessoas têm a aparência certa, mas a vida errada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não nos conformar aqui em atitudes, em gestos, em pensamentos, em ser realmente um cristão, ser a diferença. Nós temos que ser sal da terra, portanto, temos que ser diferente. A segunda característica, meus amados, é que o sal preserva. Como eu falei aqui, meus amados, quando você salga a carne ela pode ficar até meses, né? Quem já viu aqui os bandeirantes, por exemplo, né, quando eles chegavam lá nas florestas onde eles iam desbravar, eles levavam a chamada carne seca, né, que a gente chama aqui de charque, né, a carne seca, né, a carne de sol também. Então aquilo demora, né, fica dura. Você bate assim, meu amigo, o inimigo sai da frente, você dá uma lapada, né, serve como uma shuriken, né, você joga assim, tchá, fica dura, mas você pode comer, é consumível, porque, irmãos, o sal preserva, o sal evita a deterioração e a decadência. Amém, irmãos? E ainda mais, limpa e desinfeta. Irmão, você já viu, né, alguém dizer assim, né, do passado, dizer, quando eu caía, né, e que a ferida se abria, minha mãe colocava sal. Parece até uma tortura, mas não é. É porque limpa e desinfeta. O sal, ele tem essa característica. Amém, amados? E quando Jesus diz assim, vocês são o sal da terra, está dizendo que nós temos que preservar. Os irmãos estão entendendo? Preservar esta terra, porque, irmãos, se o pecado evoluir avassaladoramente, essa terra será destruída com todo mundo dentro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É a ação do evangelho que impede isso. Nós temos que preservar, limpar e purificar. Mas como, pastor? Como é que eu limpo? Como é que eu purifico? Como é que eu posso ser o sal da terra, amado? Meu amado e minha amada, é sendo de fato a diferença, e tudo que sair da nossa boca seja algo edificante. Colossenses capítulo 4, versículo 3, diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha que versículo maravilhoso, irmão. A nossa palavra tem que ser sempre agradável, né?
temperada com sal, não é assim? Alguns acreditam que por causa disso nós não podemos pregar a verdade, porque a verdade incomoda. Não, irmão. O que o apóstolo está dizendo é que da nossa boca tem que sair algo salutar, que tenha sabor, seja agradável no sentido de edificar alguém. Os irmãos estão entendendo? Agora, se nós formos fazer um retrospecto de quantas bobagens, quantas besteiras nós dizemos para as pessoas e não falamos um minuto de Jesus, é ou não é, meu irmão? Dá uma palavra, pelo menos um convite, de dizer assim, olha, tem uma igreja ali, né, verdadeiramente que prega a palavra, vamos lá, não é? Mas a gente convida para assistir o filme, não é? Para ir para a praia, para ir ao cinema. Não é desse jeito que acontece, irmãos? Mas veja só o que é que diz a palavra, que a nossa palavra seja sempre temperada com sal. O que sair da nossa boca, meu irmão, que tenha algum proveito, né? E às vezes é difícil até, agora a hora da indireta, tá? É difícil até compartilhar um banner, né, que é feito com todo carinho, né, o design, o cara é bom, eu gosto dele, né, é feito com muito carinho. Às vezes é difícil até compartilhar um pobre de um banner, né, nas suas redes sociais. Mas quando, meu irmão, eu parei de entrar nas redes sociais de muitos crentes, porque a decepção é tão grande que eu parei, meu irmão, porque tem tudo menos Jesus. Você está entendendo, meu irmão? E só dizendo, como eu sempre digo aqui, né, em muitos cultos, a sua conta na rede social é chamada de perfil, né? E perfil quer dizer aquilo que você está de lado. Não, meu irmão, mostra o que você é, o seu perfil, né? As suas características. Aí a gente entra na rede social de alguém, meu irmão, misericórdia, não tem Jesus. Não é verdade, meus queridos? Mas o sal, meus queridos, ele preserva, não é? E o sal também, meu irmão, ele penetra, não é? Porque ele introduz uma nova qualidade e substância de vida. Irmãos, quando você joga sal em cima da carne, ele não fica sobre a carne, é ou não é, irmãos? O que é que acontece? Penetra. Então, meus amados, nossa influência, né, ela deve ser grande, ou seja, a nossa vida, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, deve penetrar na vida das pessoas. Os irmãos estão entendendo, irmão? Alguém deve meditar naquilo que você diz, nas coisas que você faz. Diga glória a Deus, meu irmão. O sal, ele dá sabor, meus amados. O sal, ele dá um sabor. E eu vou dizer uma coisa, irmão, se você come uma coisa que está bem temperada, o desejo que dá é de tomar água. É ou não é assim, irmãos? O desejo que dá é de tomar água. Então isso quer dizer, meus queridos, que quando nós, né, fazemos realmente a nossa vez de cristão, as pessoas têm o desejo, a vontade de tomar da água da vida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? De tomar da água da vida. Esse é o teu trabalho, meu irmão. Esse é o meu trabalho. Ao invés de as pessoas nos usarem como chacota, não é? Porque a nossa vida não condiz com aquilo que nós falamos. Ao contrário, meus amados, a nossa vida tem que trazer sabor à vida dos outros. Você está entendendo, meu irmão? Quantas pessoas lamentam, né, um final de uma minissérie, né, lamenta demais. Um final de uma novela, não é? A perca de um jogo para um time de futebol, não é? A perca de um título, não sei o que, lamenta muito, é aquela coisa. E a gente tem até medo de perguntar, mas você já falou de Jesus para essas pessoas que você, né, comenta tanto essas lamentações todas. Você já falou de Jesus, como é difícil, né, irmãos? E de que forma, meus amados, nós temos que dar o sabor, meus queridos, manifestando o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Todas as vezes que eu falo desse versículo, meus amados, eu não deixo de falar que aqui não é frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. Não é assim, irmãos? É um fruto só com 9 características. Por quê, irmãos? Porque as obras da carne que vêm, né, logo em seguida a esse texto, está no plural, obras. Então uma pessoa pode se entregar à prostituição, mas não à avareza.
ou vice-versa, mas no caso do fruto do Espírito Santo, não. Esse fruto ele tem que ser completo para você, as 9 características. O irmão entende, irmãos? Ou seja, eu tenho que ser amoroso, alegre, eu tenho que ter paz, eu tenho que ter paciência, eu tenho que agir, né, pela bondade, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser manso e eu tenho que me dominar, porque tudo isso é o fruto do Espírito e assim, meus amados, eu consigo dar sabor à vida das pessoas. Diga glória a Deus, igreja. Amém? Irmãos, o sal, olha que coisa engraçada, ele é silencioso, né? Você não ouve a ação do sal, não é desse jeito? Você não ouve a ação do sal, porque o sal ele é silencioso, ele trabalha discretamente, ele não faz barulho. Então Jesus não chamou a gente para que tudo que nós fizermos, nós alçarmos bandeira, né? E dizemos assim, eu estou fazendo. Meu irmão, se você está fazendo assim, né? Chamando a atenção para si, tenha certeza de uma coisa, você ainda não é sal. Amém, amados? E, irmãos, o sal, ele é imparável. O que é que isso quer dizer, irmãos? O sal, ninguém pode parar. Quando você joga sal em alguma coisa, meus amados, não tem como a ação se reverter. Você pode até tentar, mas os resquícios do sal, eles permanecem. Não está entendendo, irmão? Então a minha sua ação não é só no domingo, ou numa festa, ou em um momento. Não, meu irmão, é para sempre. Ninguém pode parar a ação do sal. Irmãos, olha só o que é que diz o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículos 10 e 11, diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, olha que responsabilidade minha e sua. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Assim como a chuva cai da terra e ela rega a terra, assim é a palavra que Deus deixou para nós. E eu e você somos emissários desta palavra. Torno a dizer, o sal é imparável. A mensagem de Deus, meu irmão, ela é imparável. Então, meus amados, ao invés de nós estarmos propagando, né, muitas coisas, que nós possamos falar da palavra. Os irmãos estão entendendo, irmão? Eu acho tão interessante, meus queridos, que quando alguém aparece com uma dor de cabeça, todo mundo tem um nome de remédio para dizer, olha, toma tal remédio. Não é assim, meu irmão? Quando a pessoa se arrebentou, olha, se tu colocar aquele remédio tal, o emplastro tal, vai curar isso aí. Não é assim? Não é assim, meus irmãos? Mas quantos de nós vê as pessoas sendo carcomidas pelo pecado e a gente não fala de Jesus? Às vezes por vergonha, às vezes por pura displicência. Os irmãos estão entendendo, irmão? Ou seja, meus amados, nós temos muita vontade, né, de falar de algo, de uma empresa farmacêutica que não sabe nem quem é você. Não é assim? Você não sabe nem se o remédio realmente faz o efeito que a gente diz. Mas, irmãos, pessoas estão morrendo e nós não falamos de Jesus. Nós não temos coragem de colocar um versículo na nossa rede social. Ah, pastor, mas isso é besteira. Não, meu irmão, porque às vezes alguém está precisando, abre uma rede social, está um versículo ali na sua cara, ou uma frase que exalta o nome de Cristo. Meu irmão, isso tem um poder tremendo, porque a palavra de Deus não volta vazia. E eu costumo dizer, meu irmão, que ela tem 2 objetivos. O primeiro, meus queridos, é a salvação. Quando nós falamos, a palavra de Deus, ela surte efeito. Alguém é edificado, alguém é salvo. Os irmãos estão entendendo? Mas por outro lado, meu irmão, serve para testemunho, porque nem todos se converterão, nem todos se edificarão. Mas naquele dia, quando a pessoa se apresentar diante de Deus, não é? O Senhor vai dizer, aquela palavra que meu servo falou, o que você fez com ela? Não é assim, meu irmão? A palavra que nós dizemos não volta vazia. Que a palavra de Deus, né? Não vá pensando que eu sou daquela teologia, né? Da palavra de fé. Não, de jeito nenhum. Mas a palavra de Deus que nós falamos, essa não volta vazia. Amém, queridos? Agora, meu irmão, aonde nós devemos ser salvos? Segundo ponto. Aonde nós devemos ser salvos? Assustei todo mundo, né? O pastor falou até agora, ainda estava no primeiro ponto. Meu irmão, vamos para o segundo ponto agora. Aonde nós, né, devemos ser sal?
Aonde? Aonde nós devemos exercer a nossa influência. O texto diz, vós sois... Onde é a nossa influência, irmãos? O campo de atuação, meu irmão, é onde nós nos movimentamos, vivemos e onde devemos ministrar aqui na terra. Amém, irmãos? Ninguém pode ser sal do céu, não é? Porque no céu todos lá são salvos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós temos que ser sal da terra. Os irmãos estão entendendo? E outra coisa, meus queridos, quando Caio Fábio era crente ainda, não é? Ele agora não é mais, mas quando ele era crente, ele escreveu um livro, um livretozinho, melhor dizendo, chamado Sal Fora do Saleiro. Pense numa mensagem daquele livro, e de fato meu irmão, o sal, ele dentro do saleiro, ele não é nada. Você está entendendo, meu irmão? É apenas uma coisa decorativa, mas fora do saleiro, a coisa é diferente. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? O que é que eu estou tentando dizer aqui para você? Você ser sal aqui dentro é muito fácil. Não é? É muito fácil, porque os irmãos podem fazer tudo aquilo que eu falar, não é? Se levanta, né? Levanta a mão, dá glória, aí você faz, você vem com a roupa certa, você tem os jargões certos, né? Misericórdia, irmão, paz do Senhor, tem todos os jargões perfeitos, não é assim, meu irmão? Mas sabe qual é o nosso raio de ação? É lá fora. O sal tem que estar fora do saleiro, amém, irmãos? O mundo, como eu já disse, ele é insípido, ele está em decomposição e é corrompido. Então nós temos que agir no mundo. Diga glória a Deus, meu irmão. Nós não podemos, meus queridos, pensar, não é, que porque agora sou crente eu tenho que me isolar, né? Tenho que viver totalmente afastado desse mundo. Não, meu irmão, não. Nós temos que ter que estar afastado da influência do mundo, mas o nosso raio de ação é no mundo. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Como ouvirão a palavra se não há quem pregue? Não foi assim que disse o apóstolo Paulo lá em Romanos, não é? Se não me falha a memória, é o capítulo 10, não precisa colocar, mas os irmãos estão entendendo, meu irmão? Como crerão se não há quem pregue? Né? E como pregarão se não forem enviados? Nós todos fomos enviados. Irmãos, o nosso raio de ação é no mundo. Amém, meus queridos? Então muitos vivem como se já estivessem no céu. Não quer contato com as pessoas do mundo. Não é assim, meu irmão? Será que nós, a Igreja Bíblica Vida Eterna, estamos prontos para receber um camarada, uma pessoa, um homem, uma mulher, totalmente tatuado dos pés à cabeça? Será que a gente sairia correndo? Ou um bêbado, não é? Uma pessoa que entrasse aqui totalmente bêbada. Será que nós estamos realmente aptos a receber? Vocês vão estar entendendo? Porque se a pessoa veio aqui é porque ela quer alguma coisa, não é assim, irmãos? E sabe por que isso acontece? Porque as pedras estão clamando, porque nós deveríamos ir lá, mas as pessoas estão vindo aqui. Vocês vão estar entendendo, irmão? Mesmo quando as pessoas vêm aqui, não é? Quando eu estou falando aqui, não estou falando da nossa igreja específica agora, estou falando da igreja evangélica. Muitos ridicularizam, né? Porque não está com a roupa certa, não está com o cheiro certo, não é assim, meu irmão? Não tem os trejeitos certos. Meu irmão, já tive a oportunidade de entrar em algumas igrejas que parece que você está sendo penetra num clube fechado. É ou não é? As pessoas olham assim. Irmãos, eu na condição de pastor, né? Estive em outras igrejas que o pastor passa e faz. Eu faço também. Para ele, né? Não sei o que é isso, não sei se ele está com raiva, né? Mas parece que você está... Não tem essa história aí, né? Do povo furando a bolha, né? Você está furando a bolha invertida. A bolha talvez você está furando para dentro, né? Quer dizer, parece que você está se intrometendo. Porque essas pessoas, meu irmão, parece que vivem numa comunidade fechada. Nós todos somos do céu. Não, meu irmão. Nós somos da terra e nosso raio de ação é aqui. Nós temos que exercer a nossa influência. É aqui. Diga glória a Deus, irmãos. Meus queridos... E qual é a missão dos discípulos? Irmãos, existem duas necessidades. O crente, ele deve ser sal para si mesmo. Amém, irmãos? Porque até agora eu estou falando de ser sal como um ministro, né? Digamos assim, para outras pessoas. Mas eu tenho que ser sal para mim mesmo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Por quê? Como assim? Meu irmão, eu devo ter sal em mim mesmo. Eu não devo apenas falar, mas eu tenho que ter a atitude, o pensamento, ser de verdade. Marcos capítulo 9, versículo 50, é a passagem paralela a essa que nós estamos estudando. Diz assim: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ou seja, meus queridos,
tudo isso que eu estou falando não é uma apresentação. Nós não estamos vivendo um papel. Nós não devemos ser como os hipócritas, né? Na Grécia Antiga, né, quando ia-se chamado de hipócritas, né? Os atores hipócritas, quando eles iam encenar uma tragédia, eles colocavam uma máscara chorando, não é? E quando eles encenavam uma comédia, uma máscara sorrindo. É por isso que o símbolo do teatro são duas máscaras, uma sorrindo e a outra chorando. Não é assim, meu irmão? Meu irmão, esse conceito deve estar longe de nós. Nós não podemos usar máscaras, nós temos que ser de verdade. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Porque não adianta de nada eu mostrar uma coisa e ser outra. Eu tenho que ter sal em mim mesmo. Amém, queridos? E a importância do sal, meu irmão, é que nada pode substituir a nossa influência nesse mundo. Os irmãos estão entendendo? Nada pode substituir a vida realmente de um crente. Porque eu falava com minha esposa hoje, né? Essa academia que tem aqui do lado, saiu uma música assim, pá, não sei o que, é do vaqueiro. Eu disse, não tem um vaqueiro desse que converteu. Aí minha esposa acabou dizendo, não, ele, pelo que eu vi no show dele, parece que ele canta, né? Canta a música lá, o vaqueiro, não sei o que, aí vai e canta esses hinos de worship, né, que tem por aí. Meu irmão, a coisa está muito misturada, o irmão está entendendo? Eu e você fomos chamados para ser sal da terra, ser a diferença, não ser como esses que se dizem cristãos, mas ser de verdade. Mas, irmãos, para concluir, eu tenho um alerta para os irmãos, porque há um perigo para nós, que está expresso nesse texto, que o perigo é tornar-se inúteis, porque Jesus falou que o sal, ele vendo a ser insípido, ele faz o quê? Não presta para nada, a não ser para ser lançado fora aí. Irmãos, o perigo é o sal se tornar insípido. E nós temos visto, meu irmão, a quantidade de sal que tem se tornado insípido é grande, meu irmão. Pessoas que antes eram bênçãos e hoje não. Eu posso citar uns aqui, eu vou ser bem antiético, porque eu vou falar o próprio Caio Fábio que eu citei aqui. Irmãos, eu era um teólogo que eu admirava bastante, tenho livros dele. Mas, irmãos, de um tempo para cá, de umas décadas para cá, o homem se acabou. Hoje ele diz que a Bíblia, né, por exemplo, o Velho Testamento caducou todo. E tem partes no Novo Testamento, por exemplo, Romanos capítulo 9, ele disse, é uma viagem de Paulo, nem leia. Olha só, meu irmão, o camarada, ele abraçou, né, o neoliberalismo de uma forma que hoje ele é um dos propagadores, né, da, digamos assim, teologia liberal que está destruindo as pessoas. Irmãos, nós vemos, por exemplo, Ricardo Gondim, era outro teólogo que eu admirava bastante. A sua igreja agora é uma igreja inclusiva, né? Igreja de gays, não é? Temos de René Kivitz, esse todo mundo conhece, que ele diz que a Bíblia tem que ser adaptada, né? A Bíblia tem que ser revista, porque o que está ali já não serve mais para hoje. Nós vemos, por exemplo, o cantor Kleber Lucas, no passado, né? Kleber Lucas era um dos maiores nomes, né, do meio da música cristã, e nós vemos, meu irmão, o camarada envolvido em diversas coisas, já vai no 5º casamento, não é, irmãos? E sem falar nisso, outras e outras coisas, né, compactuando com coisas totalmente fora do evangelho. Nós temos, por exemplo, a Priscila Alcântara, meus queridos. Eu me lembro, ela pequenininha, né, dizendo PlayStation, eu me lembro, meu irmão. Fiquei muito feliz quando soube que ela se converteu. Estava uma bênção. E agora como é que está a mulher, meu irmão? Totalmente entregue ao mundo, meu irmão. O sal tem se tornado insípido. Eu citei umas pessoas famosas, mas existem muitos anônimos que estão perdendo o seu sabor. E eu pergunto a você, você está perdendo o seu sabor, meu irmão? Porque se está perdendo, essa noite é noite de você repensar qual é a tua atitude, quem é você no corpo de Cristo. Você é alguém inútil ou você tem algo para oferecer, para fazer a diferença? Irmãos, qual é a consequência de se tornar inútil, insípido? Em primeiro lugar, meu irmão, é ser expulso, né? Para nada mais presta do que lançado fora. E sabe quem é que lança fora? Não é a igreja não, meu irmão, é o próprio mundo. Você entende, meu irmão? Porque quando as pessoas sabem que você é um crente devasso, você vai ser alvo de escárnio.
Você está entendendo, meu irmão? De zombaria. Eles mesmos vão te jogar para fora. Ah, falava tanto aí do evangelho. Aí, ó, o escândalo na vida dele. As próprias pessoas do mundo vão nos pisar. Né? A segunda consequência é ser naufragado. Ou seja, meus queridos, é ser pisado, humilhado. Irmãos, e por fim receberá a recompensa da vida eterna. Amém, amados? Porque ninguém pode viver uma vida devassa, ser sal insípido e achar que vai para o céu. Não, meu irmão, de jeito nenhum. A nossa vida tem que condizer com a nossa oratória, o nosso discurso e vice-versa. Não adianta ter um discurso bonito, a roupa certa, mas no final ouvir: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Olha que coisa, meu irmão. Então, nós temos que ser o verdadeiro sal. Diga glória a Deus, irmãos. O desafio de Jesus para nós hoje é para nós sermos de fato o sal da terra. Repense as suas atitudes. Você tem sido sal? Você tem sido sal, meu irmão? Você tem feito a diferença onde você está? Ou você tem sido apenas só mais um? As pessoas não sabem nem que você é crente. E muitos sabem, mas a sua atitude apenas traz escândalo para o evangelho. As pessoas têm se afastado do evangelho por sua causa. Se assim é, meu irmão, hoje é dia de conserto, é dia de voltarmos a ser sal. Nós devemos viver uma vida distintiva, preservadora, penetrante e saborosa nesse mundo, meu irmão. Que nós mantenhamos o nosso testemunho e o nosso sabor aqui na terra. Amém? Porque o Senhor nos chamou para ser sal da terra. Irmãos, eu falei sobre escândalos no começo dessa mensagem. Que eu e você não seja os propagadores desses escândalos, amém, irmãos? Ah, pastor, eu não posso falar, não estou dizendo disso, mas que esses escândalos não partam de você. Jesus falou assim, que é mistério, né? É mistério, né? Ou seja, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Você está entendendo, irmãos? Escândalos vão acontecer, é um sinal do fim dos tempos. Mas que eu e você não seja o originador desse escândalo, que nós sejamos verdadeiramente sal da terra. Amém, irmãos? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.